ano, 13º, gastos a mais. E ainda tem férias, matrícula, presentes. E aí pode virar uma bola de neve, né? A não ser que você faça um planejamento e estabeleça prioridades nas finanças. Mas como defini-las? Esse será o fio condutor do nosso bate-papo de hoje. E aqui no estúdio comigo, eu recebo o mentor financeiro Eduardo Vilela. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui e compartilhar todo esse conteúdo que é enriquecedor e transforma a vida das pessoas. Isso aí. Eduardo, então, para a gente começar, o que são essas prioridades financeiras? Como que a gente pode defini-las? O primeiro ponto, a gente tem que definir o que nós queremos para a nossa vida, porque cada pessoa tem um objetivo. Eu sempre costumo dizer que não existe o objetivo errado. O errado é tentar realizar sem ter um planejamento para isso. Então, o primeiro ponto é entender o que eu quero. Até mesmo, alinhado com a parte de investimentos, os investimentos eles também têm o mesmo objetivo. Você tem que entender o motivo antes de aplicar um dinheiro. Que não existe o melhor investimento. Eu sempre falo assim, por exemplo, se eu quiser saber qual é o melhor carro do mundo, muitas pessoas podem falar, é a Ferrari, é a McLaren, mas eu falo, vou fazer trilha, é a Ferrari? Não é. Ou seja, eu preciso saber o meu objetivo para saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E o que nós precisamos priorizar é a parte de organização financeira antes de pensar em acumular patrimônio. Porque algumas pessoas até querem acumular patrimônio, mas como não tem a vida financeira organizada, ela acaba tirando o dinheiro que conseguiu juntar. E isso aí acaba sendo frustrante, porque tudo na nossa vida nós precisamos sentir um progresso. Se você não sente progresso, você para. E essa parte financeira é crucial, criar um planejamento de acordo com o seu salário para você saber exatamente o que fazer. E aí, com esse planejamento, determinar em qual parte você vai utilizar o seu dinheiro e dessa forma fica muito mais fácil até mesmo para controlar o dinheiro. Fazer essa lição de casa, esse arroz com feijão é primordial para depois pensar em outras coisas, né? Para enriquecer também o nosso bate-papo, gente, eu vou apresentar o nosso outro convidado que está participando com a gente de forma remota, que é o economista Edson Trajano. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Daniele. Obrigado, Eduardo, aí também por participar dessa mesa. E vamos aí tentar esclarecer algumas informações que são fundamentais nessa questão do planejamento financeiro familiar. Professor, você concorda, gostaria de fazer alguma ponderação em como que a gente pode definir o que são essas prioridades financeiras? Claro, é bom pontuar mais uma vez, né? Cada família tem uma prioridade, tem uma estrutura também, então é difícil a gente generalizar, mas o que o senhor entende como prioridades financeiras? O que é importante destacar, Daniele, é que dinheiro é sempre difícil de ser ganho e fácil de ser gasto. E cada família tem o seu projeto financeiro. Então, o planejamento financeiro é prioridade, pensar nessa possibilidade, ou seja, o que eu ganho, quanto eu ganho, e como eu devo gastar. E toda vez que eu estabeleço que eu vou gastar em uma determinada área, um determinado setor, ou seja, se eu comprei um televisor, provavelmente eu vou ter que adiar outro sonho de consumo. Então, o que eu tenho que pensar nessa estrutura é o que priorizar na unidade familiar. E nós temos que pensar que, principalmente nos últimos anos, em função da pandemia e outros fatores, nós temos algumas necessidades básicas nas famílias brasileiras que têm dificuldade de ser atendidas. Por exemplo, muitos, inclusive, têm dificuldade de atender necessidades básicas de alimentação, de pagamento de uma conta de luz, de pagamento de uma conta de água. Então, tudo isso tem que entrar no orçamento financeiro dessa família, quais são essas prioridades. E dinheiro não tem para tudo, então eu preciso estabelecer de acordo com as minhas possibilidades. É isso, e o porquê de estabelecer essas prioridades, né, a gente tem que pensar também, né, Eduardo, agora passando para você, você tem os gastos ali no fim do mês, mas sempre tem que contar com as despesas que surgem do nada, né? É preciso ter isso em mente também, não sair gastando sem planejamento algum, como se não houvesse o amanhã, né? Assim, tem que ter um planejamento financeiro justamente porque o imprevisto é previsto. Ou você acha que até o final da sua vida seu carro não vai quebrar, seu filho não vai ficar doente, você não vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer. A gente só não sabe quando. E o dinheiro que vai proteger a gente disso é a reserva de emergência, no qual a reserva de emergência é um dinheiro que ele tem que estar ali à disposição para a gente utilizar. Então a reserva de emergência não é para te deixar rico, ela só tem que ter duas coisas, segurança e liquidez. Porque a segurança do dinheiro não sumir
e a liquidez de poder utilizar o dinheiro a qualquer momento. Mas antes mesmo de fazer a reserva, a gente tem que fazer o planejamento e acabar com as dívidas. Tem um modelo que eu utilizo bastante com os meus alunos, que eu aplico o que eu chamo de Teorema de Vilela, né? Vilela, porque Eduardo sou eu, Eduardo Vilela, eu criei um plano para acabar com as dívidas de uma forma mais rápida. Muitas pessoas falam para focar nas dívidas mais caras primeiro. Só que quando foca na dívida mais cara, o problema é que ela não acaba nunca. E eu falo isso com propriedade, porque na época que eu estava devendo 45 mil, minhas dívidas não acabavam e eu ficava frustrado. E aí o que eu fiz? Eu pensei, eu vou inverter a ordem, vou pagar a dívida mais barata primeiro. E aí eu fiz uma organização, percebi que naquele mês, por exemplo, sobraria ali um valor de R$300. Aí eu verifico, com esse valor de R$300, qual é a dívida mais barata que eu tenho? Ah, tem uma aqui que faltam 3 parcelas de 100. Então tá bom, vou pegar esse valor de 300 e quito. Se nesse mês sobrou 300, no próximo vai sobrar 300 também, mais os R$100 da dívida que eu quitei. E aí vai sobrar 400. Eu vejo, qual é a próxima dívida mais barata? Ah, tem uma outra aqui que são 2 parcelas de 200. Pego os 400 e quito. Então eu vou abrindo o espaço de baixo para cima para depois tombar para a dívida mais cara. E muitas pessoas falam, né, de focar nessa mais cara, mas o problema é esse, acaba não sobrando. E como eu falei, a gente só não desiste de coisas que a gente sente o progresso. E ao organizar a vida financeira e quitar uma dívida atrás da outra dessa, você sente realmente que está tendo um progresso na sua vida e aí sim dá mais ânimo para fazer mais dinheiro, organizar e quitar. Aí fez toda essa quitação, eu falo também que entra na ordem de pagar as contas, porque a gente não pode simplesmente pagar as contas do jeito que a gente quer. Tem uma ordem na hora de pagar. Eu chamo de nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 são as contas fixas. As contas fixas são as contas que a gente vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é tudo que não tem como quitar. Na dúvida é só verificar assim, ó, tem como ligar na água e falar, ô água, eu quero quitar todas as águas da minha vida. Não dá, certo? Ou seja, é uma conta fixa. Mesmo que ela oscile um pouco, todo mês ela vai estar te esperando. Então essas contas são as primeiras na fila do pão. Porque não adianta atrasar, não adianta parcelar e não adianta passar no crédito, porque mês que vem vai ter de novo. Então tem que aprender a trabalhar com o salário e pagar elas ali, ó, à vista. Aí depois vai para as contas de nível 2, que são as dívidas que têm lastro. Por exemplo, financiamento de carro e casa, que se deixar de pagar, perde. E por último, nível 3, que é o quê? É o resto. Que aqui entra empréstimo, dívida com amigos, Serasa, cartão de crédito, é tudo o último na fila do pão. Só que o que as pessoas geralmente fazem? Invertem a ordem. Recebe o salário, paga o cartão. Fica sem dinheiro, usa o cartão, recebe o salário, paga o cartão, fica sem dinheiro, usa o cartão. Entra num ciclo eterno aqui, ó, que não acaba nunca. No final do mês, as contas até estão pagas, mas não sobrou. Por quê? Porque não está seguindo essa ordem. Eu até brinco, né, que a regra para você ficar pobre é só pagar o cartão de crédito primeiro. Pagou o cartão de crédito primeiro, pode ter certeza que no final do mês não vai sobrar. Então a gente tem que seguir um planejamento para pagar as contas. E fazendo dessa forma fica muito mais fácil. Então começou o mês, já tem que separar o dinheiro para pagar suas contas fixas primeiro. O resto vem depois. Mas claro, com planejamento financeiro para não deixar nada sem pagar. Tá aí, então. E será que as pessoas estão conseguindo se planejar? Eu fui para as ruas, gente, para saber se as pessoas estão conseguindo estabelecer essas prioridades no orçamento. Será? É o que a gente vai conferir agora. Eu tô mais uma vez no calçadão de São José dos Campos e hoje eu quero saber se as pessoas conseguem estabelecer uma prioridade financeira na rotina delas. Vamos descobrir então? Dona Nilza, a senhora tem dificuldade para estabelecer prioridades financeiras? Eu tento colocar as coisas direitinho, mas de vez em quando eu fico enrolada, fico toda enrolada. Na prática é difícil, né? É difícil, na prática é bem difícil. Olha, a gente tem um estilo assim meio antigo, né, porque é meio do interior, então a gente costuma gastar o necessário. Então tem esse hábito ainda de se manter organizado, né? Saber controlar o que gasta e o que ganha também. Você consegue definir uma prioridade para os seus gastos? Olha, eu consigo, porque a gente sabe o que ganha. A questão é o seguinte, não é saber ganhar, é saber gastar. Se tem prioridade, você tem, por exemplo, se você paga aluguel, prioridade é o aluguel no caso, né? Depois ver suas compras, alimentação, entendeu? Aí investimento é por último caso, né? Que o principal mesmo é sua alimentação todos os dias, né? Ô Zilda, a senhora consegue estabelecer uma prioridade no orçamento doméstico? Mais ou menos, né? A gente tenta, sabe assim, então tenta se controlar, comprar o que é necessário ou não, né? Porque senão você entra na dívida e não sai mais. O que é mais difícil para a senhora? Se a senhora falou, tento, o que falta para conseguir? É porque assim, a vida financeira hoje está muito mais difícil, né? Tipo,
as compras de casa, né? Então tudo que você compra, tudo está mais pesado. Você vai no supermercado, faz uma compra, já é 500 e pouco, né? O máximo, né? Bem pesado, arroz, feijão, essas coisas. Então, é o que a gente pôde perceber que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Quero voltar agora para o professor. Professor, o senhor acredita que isso também se deve ao fato de a gente não tem uma cultura poupadora aqui no Brasil, né? A educação financeira também, ela não é enraizada. O senhor acredita que se deve muito disso também? Sim, Daniele, a educação financeira, ela é importante nesse dia a dia. Por exemplo, São José dos Campos foi um dos primeiros municípios brasileiros a começar a trabalhar com educação financeira ainda no ensino fundamental. Isso nos ajuda bastante. Mas eu tenho que entender também que nesse orçamento financeiro familiar, nós precisamos ter também a ideia de estabelecer prioridade de fato e cumprir essas prioridades. É aquela história, se você não tem disciplina, não adianta fazer o planejamento, não vai dar certo. O importante é ter a disciplina, assim eu até brinco sempre quando se faz regime para perder peso, né? Não adianta eu fazer o regime para perder peso uma semana, depois na outra semana eu acabo comendo demais e não faço atividade física. Qual o resultado? Eu vou ganhar peso de novo e tem efeito sanfona. No planejamento financeiro, também a mesma coisa acontece. Então, eu preciso fazer esse planejamento, mas ter a disciplina de como, de fato, executar aquilo que foi planejado. Uma dica importante é colocar na ponta do lápis tudo aquilo que eu vou receber e o que eu vou gastar. Se eu faço isso, eu começo a organizar de fato as minhas contas. Então, vamos pensar, quanto eu recebo de salário? Eu recebo renda variável? Então, muitas vezes, quando você trabalha em uma empresa com carteira assinada, funcionário público, você tem um salário fixo. Então, eu vou estabelecer que esse salário fixo é o que eu tenho para gastar. Se eu fiz algum empréstimo, eu tenho que reduzir desse salário. E quanto eu vou gastar? Aquilo que o Eduardo estava colocando, a minha dica é sempre assim, eu tenho que fazer o planejamento e economizar pelo menos 10% daquilo que está previsto, que eu deveria ganhar. Então, ou seja, se eu ganho 1.000, eu devo gastar só 900. 10 é para o fundo de reserva. E esse fundo de reserva serve para cobrir eventualidades. Então, acho que esse é o ponto. Se eu coloco na ponta do lápis todas as despesas que eu vou pagar, então eu tenho conta de água, de luz, supermercado, todas as despesas que eu estou colocando, qual o resultado? Vai sobrar esse dinheiro. Lembrando aqui, o Eduardo fez um comentário interessante, nos últimos anos tem aumentado muito compras parceladas em supermercados. Qual o resultado? Essa é uma despesa contínua que eu tenho. Então, ou seja, se eu joguei a conta do supermercado de um mês para o outro, no próximo mês eu vou continuar gastando. Qual o resultado? Eu vou ter duas contas em um único mês. E vou ter dificuldade de cumprir aquilo que foi estabelecido. Então, a disciplina é a palavra-chave no planejamento financeiro familiar, independente da renda da família, seja aqueles que ganham menos, seja aqueles que ganham mais. Nós temos hoje no Brasil um grande número de trabalhadores com renda variável, por exemplo, aqueles que fazem bico, fazem trabalhos temporários, esses têm muito mais dificuldade em organizar suas finanças. E eu nunca devo contar com dinheiro que eu ainda não recebi. É muito comum as pessoas falarem, eu não consegui honrar os meus compromissos financeiros porque alguém não pagou essa para mim também, ou seja, prestei um serviço e ocorreu um atraso no recebimento desse serviço. Então, eu devo fazer o meu planejamento a partir daquilo que de fato eu recebi. Tá aí, então, professor, eu quero aproveitar, então, quando eu fui para as ruas, duas das nossas entrevistadas quiseram fazer perguntas, e então vamos conferir, vamos exibi-las agora? Por onde começar para não ficar tão enrolada? Ou quanto gastar com cada coisa para não ficar tão pendurada? O que a gente pode fazer, né, para se controlar? Bom, vou então dividir, já que o professor Trajano estava falando um pouquinho desse assunto, vamos então primeiro para a pergunta da dona Nilza, né? O que estipular para cada
gasto, a gente tem os gastos básicos, os essenciais. O professor também que faz pesquisas em relação ao aumento da cesta básica aqui no Vale do Paraíba. Queria que o senhor respondesse essa pergunta, então, da dona Nilza, em relação à quantidade, à porcentagem que devemos destinar para cada item. Duas excelentes perguntas, Daniele. A primeira, qual é a prioridade? Onde eu devo gastar? É claro que isso depende de cada unidade familiar. Não dá para dizer, eu não vou gastar nisso, vou gastar naquilo. Mas o que eu tenho que fazer? Colocar na ponta do lápis as minhas possibilidades financeiras. Ou seja, qual é o valor da minha compra no supermercado? Eu só posso gastar R$300 nos supermercados. Então, esse é o dinheiro que eu tenho. Então, eu tenho que organizar essas despesas em função daquilo que eu vou gastar. Por exemplo, no supermercado tem vários tipos de produto. Tudo aquilo que está no mercado pode fazer bem lá na minha despensa. Mas será que eu tenho condições de comprar tudo aquilo que eu quero? É claro que não. Então, ou seja, se nesse mês eu tenho que comprar um pouco mais de legumes, um pouco menos de proteína, eu tenho que fazer esse esforço. Por isso que eu digo que a disciplina é fundamental. Tem algumas contas, por exemplo, se água e luz eu tenho que pagar a conta, mas dá para economizar um pouco nisso? Dá, não, evitando desperdícios, não há dúvida disso. Então, ou seja, quando eu faço a lista de compras do supermercado, por exemplo, antes de sair de casa, a tendência é eu fazer uma lista mais adequada e vou gastar só aquilo que foi estabelecido em casa. Agora, se eu tomo a decisão do que comprar dentro do supermercado, eu acabo gastando muito mais. E é muito comum também as pessoas, nós fazemos aqui no NUPS, na Universidade de Taubaté, há mais de 20 anos, uma pesquisa de cesta básica. Em 2023, por exemplo, teve uma redução nos preços médios da cesta básica, aí, em torno de 2,5%. É pouco, e tinha subido 20 e tantos lá em 2022, né? Mas também o perfil dos gastos da unidade familiar. Eu quero comprar uma comida já semi-pronta. É claro que isso eu vou ter menos trabalho em casa, mas qual o resultado? Eu vou pagar um preço maior no estabelecimento. Então, vale a pena fazer essa troca? De fato, eu não tenho tempo de preparar esse alimento em casa? Será que não vale a pena comprar produtos mais in naturos e fazer esse trabalho em casa? Depende muito do perfil da unidade familiar. Então, se for uma família com mais pessoas, provavelmente fazer a refeição em casa é muito mais interessante, mais barato. Mas, de repente, tem um morador só no domicílio, que tem pouco tempo. Então, vou comprar uma comida já semi-pronta ou pronta. Então, cada unidade familiar precisa pensar nessa estrutura e como organizar esses gastos. Por exemplo, uma das coisas que nós discutimos sempre aqui na pesquisa Nossa Cesta Básica, qual produto eu vou comprar de hortifruti? Será que dá para comprar hortifruti, o mesmo produto o ano inteiro? Não, senão eu vou gastar muito mais. Ou seja, qual é o período de colheita do tomate? Qual o período de colheita da laranja? Quando é o período de colheita da laranja, o preço da laranja vai ficar mais barato e o produto com maior qualidade. Então, aquilo que os mercados fazem de divulgação daqueles panfletos, eles já colocam os produtos que estão em oferta, que são produtos que estão em período de colheita. Fazer opção por esses é sempre uma boa dica de compra. Planejamento, né? E com a listinha para não comprar por impulso. Bom, a gente já volta para responder a outra pergunta da dona Rosilda, em como se controlar para não sair gastando demais, mas a gente vai fazer um breve intervalo, fique com a gente que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje eu estou recebendo o mentor financeiro Eduardo Vilela e também o economista Edson Trajano, e a gente está falando sobre prioridades nas finanças, como estabelecê-las. Não é uma tarefa muito fácil para muita gente, mas é possível. A gente vai voltar para esse bloco, então, gente, respondendo a pergunta lá do bloco anterior da dona Rosilda, que ela perguntou como que faz para se controlar, para não sair gastando por impulso. Eduardo, uma tarefa difícil, né? Ainda mais agora chegando o fim de ano, muitas tentações, mas como se organizar para isso?
O maior problema é que a gente não aprendeu nada na escola sobre educação financeira. Então, quando nós chegamos na fase adulta e vai utilizar o dinheiro, a gente não usa da melhor forma, porque ninguém ensinou. Então, o primeiro ponto é até buscar ajuda em questão disso para aprender. Porque quando a gente tem um problema, a gente não tem que ficar se preocupando em como resolve, mas sim em quem sabe. Quando você tiver um problema em qualquer área, financeira, profissional, amorosa, qualquer área da sua vida, alguém sabe resolver. Então, a pergunta não é como, é quem. O quem traz o como e você vai aprender. Porque se você já soubesse resolver, esse problema nem existiria na sua vida. E geralmente as pessoas não querem buscar ajuda nessa área financeira, muitas vezes por conta de arrogância, ignorância, né, alguma coisa do tipo assim, que ela não quer, ela acha que não precisa. Mas aquele negócio, só pagar as contas em dia não é ter controle financeiro. Então a gente tem que aprender sobre educação financeira e determinar o quanto vai gastar em cada área. Falando sobre a informação, a educação financeira, que é uma deficiência que a gente não está acostumado, mas hoje as pessoas elas estão buscando mais informação, né? Mas será que os jovens eles estão cientes disso, estão preocupados? Olha só, gente, uma pesquisa apontou que 47% dos jovens entre 18 e 24 anos, ou seja, quase metade dessa população, chamada de geração Z, não realiza o controle das finanças pessoais. E a principal justificativa, segundo eles, da maioria é o fato de não saber fazer. Outros sentem preguiça, outros dizem não ter o hábito ou a disciplina ou não ter rendimentos o suficiente. Por outro lado, 53% afirmam controlar receitas e despesa e, apesar de bastante conectados, 26% ainda dizem utilizar o tradicional bloquinho de papel para poder organizar o orçamento no fim do mês. Essa pesquisa, gente, foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC Brasil. Professor Trajano, surpreende esse dado para o senhor em relação à população mais jovem, a chamada geração Z, ou não surpreende tanto assim? Não surpreende, não. Eu acho que o resultado está aí. Acho que a falta de educação financeira ela é importante nesse aspecto. E nós precisamos avançar na informação, mais do que a informação, nós temos que avançar nas possibilidades de um ganho maior sempre, é claro. Mas eu tenho uma preocupação, Daniela, com outro grupo, não necessariamente com os jovens. Eu tenho feito muitos trabalhos, inclusive um deles é o Projeto Rondon. Eu viajo bastante o interior do país, sempre nas regiões mais pobres do país. Por exemplo, o ano passado eu estive no Vale do Jequitinhonha, o ano anterior estive lá no interior do Ceará, e nós temos um grande grupo de pessoas na faixa etária acima dos 60 anos que sobrevivem basicamente de um salário mínimo, e esse salário mínimo contado para atender às necessidades do domicílio. E qual o resultado disso? São pessoas que não estão pensando em investimento, em como ganhar mais dinheiro ou ficar mais rico, mas ela vai viver o dia a dia até que você termine lá os seus dias, mas principalmente honrar os compromissos financeiros assumidos na família. E tem necessidades básicas que não são atendidas, como alimentação, medicamentos, educação para os netos, não só para os filhos, nessa faixa etária. Então, esse grupo eu me preocupo muito. Primeiro que esse grupo é muito vulnerável aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Então, fazer empréstimo para aposentado, o banco nunca perde, porque é feito com seguro. Se o aposentado vem a falecer, qual o resultado? O seguro cobre. Então, o que nós trabalhamos e orientamos? Primeiro, é gastar o dinheiro conforme suas possibilidades financeiras. Evitar ao máximo fazer empréstimo e começa os empréstimos, por exemplo, aquele consignado em folha de pagamento, que eu passo a comprometer, por exemplo, 30% do meu rendimento. E aí, qual o resultado disso? Se eu recebo um salário de R$1.000, eu estou comprometendo 30%, no próximo mês eu só vou ter R$700. Qual o resultado? Se eu não fiz uma adequação das minhas despesas para R$700, eu acabo tendo uma dívida no banco. E essa dívida, cria-se uma bola de neve, jogando uma dívida lá mais para o outro mês.
qual a possibilidade que muitas pessoas fazem? Então, agora eu vou começar a gastar com um cartão de crédito. Cartão de crédito é uma coisa que eu não preciso pedir dinheiro emprestado para ninguém para gastar. E aí, no próximo mês, eu fico com duas dívidas, a dívida do empréstimo consignado em folha de pagamento e a dívida do cartão de crédito. E vou jogando isso. Isso vai levar a um aumento das despesas, e tem sido muito frequente no Brasil, principalmente entre os mais pobres, uma despesa com pagamento de juros. E essa despesa com pagamento de juros, só quem ganha são os bancos. Então, ou seja, nós temos que incluir nesse leque de despesas para essas famílias endividadas, e hoje são muitas no Brasil, essa despesa com pagamento de juros. E esse é o grande desafio. Então, a orientação financeira é evitar nessa situação esse endividamento. E muitas vezes, por exemplo, lá no interior do país, nessas regiões mais pobres, está o neto que não consegue um empréstimo bancário, pede dinheiro para que o vô faça o empréstimo para comprar uma moto, e com justificativas, ou seja, a moto, vai ajudar muito no meu trabalho. Só que qual o resultado disso? Como o neto não consegue uma renda constante, não por má fé, ele acaba não honrando seu compromisso financeiro. E aí, qual o resultado? Vai reduzir esse pouco rendimento desse idoso ou dessa pessoa com mais de 60 anos. Então, eu fico muito mais preocupado nessa situação desse endividamento do que na realidade do investimento para esse grupo com mais idade. Bom, a gente vai então para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com o professor Trajano e também com o Eduardo Vilela para continuar falando para a gente sobre as prioridades financeiras. Você consegue estipular a sua? Fique com a gente que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre prioridades nas finanças. Eu estou recebendo aqui no estúdio o mentor financeiro Eduardo Vilela e também o economista Edson Trajano. Quero aproveitar também para chamar um outro convidado que vai participar aqui com a gente neste bloco, que é o professor Ricardo Zagallo, da ISPM. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada pela disponibilidade. Obrigado a você, Dani e equipe, pelo convite. Prazer estar aí com os colegas, né, o Eduardo e Edson. Espero poder contribuir, né, nessa importante discussão. E, professor, um assunto também, um nicho que entra nesse assunto que a gente está falando e que é fortemente uma das áreas que o senhor pesquisa, né, é a questão do consumo consciente, né, que a gente tem que ter em mente, colocar cada vez mais para a nossa vida, trabalhar esse assunto na sociedade. Sim, é verdade. A gente, enfim, né, no nosso mestrado em comportamento do consumidor, a gente trabalha esse conceito em 3 níveis, na verdade, né? É o consumo consciente no que diz respeito aos cuidados com o meio ambiente, sobretudo com a natureza, né? E a gente tem logo, vem à cabeça a Amazônia, outras áreas que têm que ser preservadas e pensadas quando a gente vai consumir alguma coisa. O consumo preocupado ou consciente com os outros, né? Então, como é que as pessoas que estão na cadeia produtiva são tratadas, né? Existe algum problema, algum caso de trabalho precário no caminho, né, da produção daquele produto, no itinerário da produção do produto. Então, a gente se preocupa com quem está envolvido na produção. E o consumo de si é quase um ato falho, a gente acaba se consumindo mesmo, mas os cuidados de si. A gente, enfim, ter um nível de cuidado consigo mesmo, né, com o tipo de produto que vai escolher, a composição do produto, depois o descarte. Então, tem esses 3 níveis de pensamento, vamos dizer, e ação quando a gente pensa em consumo consciente. Isso, sem dúvida. E eu acho que, reforçando essa questão, né, professor, o bom senso, né, porque a gente tem que pensar, como foi pontuado pelo senhor, diversas coisas que abordam, né, a gente tem que pensar, quando a gente fala de consumo consciente, a gente fala do bolso, fala também do meio ambiente, é uma cadeia muito grande, né, e ter esse bom senso no sentido, né, às vezes a pessoa está andando com um carro importado, um carro do ano, uma roupa de marca, mas ela não consegue ali estabelecer as suas prioridades, os seus gastos básicos, não consegue cumprir com essas obrigações. Então é importante a gente reforçar essa questão também, né?
Sim, sim, eu acho que sim, mas com algum cuidado, porque normalmente a gente, quando começa a falar de gastos, né, e consumo, a gente acaba tendo, às vezes, um tom meio moralista, né? A gente fala, mas por que a pessoa escolheu comprar uma TV ao invés de comprar, né, ou investir mais na alimentação, por exemplo, né? Então, acho que dentro dos limites do razoável, né, o interessante do consumo consciente é que cada pessoa, né, dentro da sua lógica, consiga estabelecer, né, uma relação que seja cuidadosa, né, e responsável entre o que ela ganha, o que ela consome, mas evitando colocar como se fosse, né, prioridades de consumo para todo mundo. Acho que vou dar um exemplo bem interessante. A gente estudou há um tempo atrás as camadas populares, são as pessoas que têm menos dinheiro para consumir, e chamava atenção na lista de algumas pessoas que, sei lá, tinha a lista de compras, estava lá, total era R$80, desses R$80, R$30 eram de azeite. Aí a gente fala, puxa vida, mas está errado, né? Essa pessoa não deveria consumir assim. Mas para aquela pessoa e para aquela família, azeite é fundamental. Então, acho que são as duas questões que eu queria pontuar, né? Sim, é importante a gente ter um cuidado, né, de equilibrar finanças e consumo, o que não é fácil, né, porque a gente é sempre estimulado a consumir mais. E, por outro lado, esse equilíbrio não pode ser determinado por quem, né, pelos professores, pelos jornalistas, a gente tem que ser determinado por cada pessoa, né, porque aí ela vai escolher as suas prioridades e seguir aí de uma maneira mais confortável com o seu orçamento. De acordo com as necessidades de cada um, né? Eu quero voltar para o professor Trajano agora, para a gente esmiuçar, de fato, reforçar na prática agora nesse nosso terceiro e último bloco. A gente vem falando durante o programa sobre estabelecer os gastos prioritários, né? O que é ideal? O ideal é colocar mesmo no papel, fazer uma planilha, muitas pessoas usam planilha do Excel, fazer uma tabelinha num caderninho, colocar tudo na ponta do lápis mesmo. Por exemplo, comprei um lanche hoje numa lanchonete, colocar valor, colocar a data, colocar onde. Isso, é importante isso, Daniela, colocar na planilha. Muitas pessoas, inclusive, fazem isso, só que coloca as grandes contas, esquece as pequenas contas. Só que essas pequenas contas representam aí em torno de 20% a 30% do orçamento. Então, planilhar as suas despesas e as receitas, isso ajuda bastante. E quando eu coloco na ponta do lápis toda essa situação, ou numa planilha de Excel, eu já vejo a possibilidade de algum corte. Por exemplo, agora no final do ano, que é a preocupação nossa nesse programa, a discussão, os trabalhadores vão receber 13º em novembro e dezembro. Alguns já até receberam de forma antecipada. Então, qual o volume de despesa minha no final de ano? Viagens, compra de presentes. Então, eu tenho que pensar com esse 13º, quais as prioridades que eu vou fazer. Então, eu já começo a fazer esse planejamento. O ideal é gastar parte desses recursos comprando, por exemplo, presentes para os familiares, pagando à vista, mas deixar, por exemplo, a metade desse recurso para as contas que vão chegar lá no início do ano. Porque o que acontece na maioria das vezes, as famílias gastam muito em dezembro porque recebe férias, 13º e o salário do mês. Quando chega em janeiro, qual o resultado? Você não tem o salário, que teve uma antecipação de salário, não tem mais o 13º, e algumas vezes até usou o 13º para fazer compras parceladas. Qual o resultado? Eu comprei um televisor pagando em 4 vezes, eu tive uma parcela do 13º em novembro, uma outra em dezembro, mas janeiro e fevereiro eu não tenho parcela nova do 13º. E eu tenho contas outras para ser pago. Então, esse planejamento financeiro na ponta do lápis é fundamental. E, como o professor bem colocou aqui, é fundamental também as pessoas escolherem o que querem, mas é claro que vão escolher o que querem em função das possibilidades. O uso de cartão de crédito, que foi um dos pontos que nós discutimos ao longo da conversa de hoje, é interessante, ou seja, eu tenho que usar o cartão de crédito em função do limite da minha renda e não em função do limite do meu cartão. Muitas pessoas vão aproveitar no final do ano, eu tenho um limite de cartão, vou gastando, qual o resultado? Chega em janeiro, a fatura do cartão de crédito é maior do que nos outros meses. Qual o resultado disso? Eu vou ter dificuldade para honrar esses compromissos financeiros assumidos. Planejamento é a palavra-chave e disciplina.
com planejamento e disciplina, com certeza, a qualidade de vida é melhor. E nós temos que pensar que nós temos que viver nessa história como prioridade. Não viver para trabalhar, e sim trabalhar para ter uma vida digna, uma vida com qualidade. E falando nesse planejamento, na informação, que é um ponto que a gente frisou muito aqui, bateu muito na tecla, eu quero voltar para o professor Ricardo e falar, é importante, mais do que nunca, né, a gente ter esse discernimento, essa informação, porque somos bombardeados o tempo todo, né, professor? Com propagandas, com tentações, né, as marcas, as empresas com propagandas querem que a gente consuma cada vez mais de uma forma massiva, então a gente precisa saber driblar isso, né, principalmente alguns produtos, aí a gente fala quem tem criança em casa também, saber lidar com essa questão, que não é fácil. É verdade, é verdade. A gente às vezes comenta que a gente é empurrado para a incoerência, né? A gente até tem um discurso, às vezes, de cuidado, de se preocupar com o consumo, mas, como você colocou bem a palavra, as tentações são muitas aí, né? E eu acho que, nesse caso, o que talvez seja mais interessante para tentar lidar com isso, bom, primeiro reconhecer que é difícil para todo mundo, então não se culpem, né? Não fiquem pessoas culpadas porque estão consumindo, às vezes, um pouco mais do que poderiam, porque realmente a gente é muito estimulado, né? Inclusive, a gente chama de compras impulsivas, né? Não chega a ser compulsiva, mas eu, por exemplo, sou um comprador impulsivo de livros, né? Volta e meia eu vejo um livro na internet e compro o livro, às vezes eu não vou ler o livro no próximo ano, às vezes não vou ler nunca, aliás, tem um monte de livro aqui, né, para dar um ar de inteligente, e muitos foram comprados e não lidos, né? Então acho que é difícil controlar, né? Mas talvez um caminho para o controle sejam as soluções coletivas, né? Você pensar na sua família, né? Conversar ali, né, das prioridades das famílias, né, das pessoas, do casal, dos filhos, ou formar grupos, né, de consumidores que possam atuar juntos, porque é muito desequilibrada a relação, né? As empresas têm um poder muito grande de tentação, como você colocou, né, de levar o produto, né, de valorizar, colocar o produto num patamar elevado para as pessoas, e normalmente o consumidor seria a parte mais fraca, né? E acho que assim as associações de consumidores, os grupos de compra, enfim, eu acho que podem ser um caminho não só para economizar, eventualmente, mas também para pensar juntos e juntas a questão do consumo, né? Porque inclusive nós lá que estudamos, né, professores, doutores, etc., nós somos igualmente atingidos, vamos dizer assim, por esse movimento que é o movimento do capitalismo, né, de estímulo ao consumo, né? É isso que faz a economia girar. Só que aí cada um, né, na sua casa tem que tentar lidar sozinho contra toda essa pressão. Então a minha sugestão, que a gente tem estudado também, é que se você tenta soluções coletivas, você consegue equilibrar um pouquinho e não se sentir tão sozinho ou sozinha, né, na hora de repente fazer uma compra por impulso, né, e ficar se martirizando depois. Então acho que as duas questões são essas. É muito difícil mesmo, né? Você colocou bem, acho que está todo mundo no mesmo barco, né, das tentações, e sozinho é mais difícil de lidar com isso, né? É legal, acho que você, né, conversar com o parceiro, com a esposa, enfim, com a comunidade, pode ser um caminho. Sim, isso se controlar, porque, como a gente falou, é tudo muito bem estudado, né, gente? O marketing, ele é bem intenso nisso, então, para fisgar, de fato, os consumidores. Bom, a gente está chegando na reta final do programa, então, agora, Eduardo, que mensagem, que recado, rapidamente, que você gostaria de deixar para a gente? A gente falou sobre economias, pagar as contas, investir para quem pode também. Que recado básico que você deixaria para os nossos telespectadores para que eles possam refletir sobre o assunto? O primeiro ponto é que se hoje você não tem a vida financeira que você gostaria de ter, é um ponto de atenção para você buscar conhecimento. Lembre-se que toda a solução em questão que você está buscando, alguém já sabe. Então busque quem sabe para essa pessoa te ensinar. E aí crie um planejamento financeiro para determinar exatamente onde você vai usar o seu dinheiro. Porque se você gastar por impulso, isso aí vai te prejudicar muito. Agora, toda vez que você for pensar em gastar, não compre na hora. Deixa para amanhã, uma semana, porque se for algo por impulso, no dia seguinte você não compra mais. Então toda vez que surgir alguma coisa que você está querendo comprar e quer naquele momento, espera um pouco, volta amanhã, né, aquele velho papo de depois eu volto,
E aí, se realmente você quiser, você vai comprar isso, mas desde que caiba também no seu orçamento. Então, crie um planejamento. O importante não é só um planejamento mensal, mas sim um planejamento anual, porque se você só anotar o quanto você ganha e o quanto você gasta, não vai adiantar nada. Você tem que criar um plano anual. Tudo que vai entrar isso aí durante o período de um ano. E aí você vai saber exatamente quanto que vai sobrar nesse mês, no próximo, no outro e assim por diante. E aí até cria um planejamento real para você conseguir ou atingir a sua independência financeira, ou fazer uma viagem, ou algo que você gosta de fazer. Então crie um planejamento e busque conhecimento com quem sabe. É isso, buscar o planejamento para já começar o ano com o pé direito, né, Trajano? Isso, é interessante o planejamento financeiro sempre e aproveitar agora esse final de ano que tem um aumento da renda na unidade familiar daqueles que recebem 13º, já é um início, talvez um início até para uma aplicação financeira nessa situação. Dinheiro é sempre interessante, como colocado aqui, se eu tenho a possibilidade de fazer um investimento e ganhar juros, ótimo. Agora, quando eu gasto o que eu não tenho, o resultado é que eu pago juros. Aí só quem ganha são os bancos. Sem dúvida. Professor Ricardo, então acho que a palavra-chave também, principalmente da sua área de pesquisa, é vamos usar a razão para não se arrepender depois, né? Eu acho que sim, e como todo o movimento das empresas e do mercado é muito na emoção, né? A gente é muito tocado na emoção, então às vezes é difícil você usar a razão nessas circunstâncias. Então uma das maneiras de usar a razão, que eu acho que é uma boa ideia, além do que os colegas colocaram, achei muito legal. O Eduardo, eu vou tentar seguir isso, viu, Eduardo? Não comprar, quando tiver vontade de comprar um livro, eu vou esperar um tempo, e talvez eu não compre tantos livros que eu não leio depois, mas voltando para o que você falou da razão, eu acho que uma das coisas interessantes é também começar a exigir das empresas que elas façam a parte delas. Né? Muitas vezes o consumidor fica como responsável, né, por tudo, né, pelo descarte, pelo excesso de consumo. Então, acho que se a gente conseguir, né, pensar em cadeia reversa, demandar das empresas que elas recebam, por exemplo, né, os aparelhos mais velhos que a gente tem, ou, né, algum tipo de recebimento de descarte, ou mesmo, né, uma relação aí mais equilibrada, né, de grupos de consumidores e empresas, acho que é uma maneira da gente ser mais racional, porque eu acho que o racional da coisa é isso, né? A gente faz parte de uma cadeia, né, de produção e consumo, na qual a gente é muito pressionado e muito responsabilizado, né? As pessoas são pressionadas e responsabilizadas. E tem que lidar ainda com as emoções em cima disso tudo. Então, uma das maneiras é tentar olhar para essa cadeia e falar, tá bom, então a responsabilidade é do consumidor e da consumidora, mas não só. Né? Então, acho que a gente no Brasil tem uma média de atendimento não tão positivo, né, das empresas. As empresas cometem muitos erros, muitas falhas, e às vezes a gente fica achando que a responsabilidade é só nossa, né, dos consumidores e consumidoras. Então, acho que a razão seria para tentar deixar mais claro, né, para as pessoas toda a cadeia produtiva, todo mundo que está envolvido, e distribuir responsabilidades e não ficar, né, carregando tudo sozinho ou sozinha. Tá certo, muito obrigada, professor, pela participação, pela disponibilidade de contribuir aqui um pouquinho com a gente. Eduardo também, obrigada, viu, pela participação. Professor Trajano também. É isso, gente, então refletir, né, pensar se você vai precisar daquilo antes de comprar alguma coisa, se vai ser útil, vai ser versátil, ter essa consciência, não haja por impulso e se planeje, se programe. É isso, o Diálogos fica por aqui. Para vocês reverem esse programa na íntegra e todos os demais da nossa programação, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc ou o canal 12.3, sinal aberto, 7 da NET ou 9 da Vivo. Também, se vocês quiserem saber algumas curiosidades de bastidores, inclusive sugerir pautas, seja para o Diálogos ou para os demais programas da casa, vocês podem acessar o nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem estou de volta. Até mais!